Oi, eu sou o Faça e eu faço críticas. E eu tô sentindo uma sensação especial no ar. Significa que é aquela época de novo. A época de ver que diabo que as celebridades estão vestindo no último momento. Eu acho que esse não era bem o foco da cerimônia. Bom, é a época do Oscar e, como se é de costume para a maioria das pessoas, eu não tinha feito isso ainda, mas agora que eu tô fazendo vídeo toda semana e, bom, tá, é hora... O YouTube me obriga a fazer isso, então, como eu posto vídeo toda semana, você tem que se inscrever no canal e apertar o sininho para não perder quando eu lanço outro vídeo, dar o like, dar o comentário, enfim. Como eu tô fazendo vídeo agora toda semana, eu decidi, estando nessa época do Oscar, que era finalmente hora de fazer um bolão do Oscar. Dar minhas apostas, dar minhas opiniões sobre os filmes e falar sobre o que pode vir a ganhar ou não. Antes disso, vamos só estabelecer algumas regrinhas. Não vai ter nada sobre os curtas. Melhor curta live action, melhor curta de animação e melhor curta documentário. Não vou falar deles. Esses curtas são difíceis pra caramba de se achar, pelo menos de um jeito legalizado, e eu não vou ter como analisar as categorias, desculpa. Regra número 2. Eu não vou só falar quais que eu acho que vão ganhar. Pra não ficar confuso, vamos fazer assim. Uma coluna que vai ser os filmes que eu gostaria que ganhassem, e uma outra coluna que seria os filmes que eu acho que a academia vai escolher. Então, para cada uma, vai ter um ou dois filmes. Caso eu acho que os dois sejam a mesma coisa. Bom, é isso para as regrinhas e vamos lá. Começando agora com as categorias que ninguém dá tanta bola, então vamos fazer isso rapidinho e ir para as categorias que todo mundo se importa. Esse é o Bolão do Oscar 2020! Edição, O Irlandês e Coringa. efeitos visuais, O Irlandês e... Uau, aquilo realmente pareceu real por uns 5 segundos. figurino, Jojo Rabbit e Coringa. Um terno bonito te leva muito longe. maquiagem, O Escândalo e Coringa. Maquiagem de palhaço também te leva muito longe. edição de som, 1917, 1917. mixagem de som, Ad Astra, 1917. Ninguém nem viu Ad Astra, né? trilha sonora, Adoráveis Mulheres, Coringa. música original. Intuição! Bom, é isso. Essas foram as categorias que ninguém dá muita bola. Agora vamos para as categorias que todo mundo tá interessado. Design de produção, O Irlandês é um mundo realista e de fato bate com a temática do filme. Mas, sinceramente, não é um mundo particularmente interessante de se viver. Tá certo, ele não tá fora do lugar e o design de produção serve à proposta do filme, mas essa é uma categoria em que eles podiam ter trocado pelo menos esse filme por algum outro. Era Uma Vez em Hollywood tem um mundo bastante interessante também, mas eu sinto que esse filme se sobressai bem mais em outras áreas do que design de produção, ainda mais comparado com outros filmes dessa categoria. Eu diria o mesmo de 1917, mas eles fizeram um ambiente que realmente faz tu se sentir dentro da guerra de tão verossímil, então ele ganha pelo menos uma menção honrosa. Portanto, fica entre os dois que eu mais considero, Parasita e Jojo Rabbit. Agora, Jojo Rabbit faz sentido, mas vocês devem estar se perguntando, por que Parasita? Ele só se passa em uma casa e uma rua. Ah, pequeno gafanhoto, você não sabe de nada. A produção do Parasita construiu o caminho inteiro entre as duas famílias, criando uma escadaria que demonstra bem como as duas estão separadas por sua classe social. Isso é um outro nível de contar histórias visualmente. Mas Jojo Rabbit não fica nem um pouco para trás nesse quesito. Em filmes de guerra, geralmente a Alemanha é mostrada como sombria, triste e não muito apelativa.
para demonstrar que os alemães eram vilões da história. Mas na vida real, a Alemanha era e ainda é um lugar colorido e bem vibrante. Além disso, já que a história é contada do ponto de vista de uma criança que acredita fielmente no nazismo, faz sentido que ele veja o mundo de uma forma colorida. Por mais que eu ame o que Parasita tenha feito, Jojo Rabbit me mostrou o mundo que eu achei que conhecesse, só que de uma forma totalmente nova. Eu também acho que a academia vai pensar da mesma forma que eu. Mas calma, a gente só tá começando, e Parasita ainda se sobressai em vários outros aspectos. Fotografia. O Irlandês e Era Uma Vez em Hollywood, apesar de terem boas fotografias, não usam ela exatamente da melhor forma para conver a história. Então eu já vou ir cortando eles da categoria. Coringa usa ela de uma forma um pouco mais poética, mas eu senti que ela também não fez tanto impacto assim. Então, de novo, a gente fica entre os meus dois favoritos. O Farol foi um filme que, na minha opinião, merecia ter sido indicado para várias outras categorias. Ele é um filme extremamente interessante de se analisar. Mas, pra minha tristeza, ele só foi indicado pra melhor fotografia. Mas até que foi uma categoria boa dele ter sido indicado, porque uma das coisas mais marcantes desse filme é justamente a fotografia. Tanto o tamanho da tela, como os ângulos e movimentos da câmera são usados para dar a sensação de claustrofobia, e isso funciona muito bem a favor do filme. Mas ainda assim é meio difícil não dar essa pra 1917. Que é um filme que gira em torno da colaboração e planejamento intensos entre a direção e direção de foto para parecer que é um take gigante e usar isso para passar a realidade da situação. Eu fico triste de não colocar um filme que foi bastante ignorado pela academia como ganhador da única categoria que ele foi indicado, mas acho que tanto eu quanto a academia não podemos ignorar a quantidade absurda de trabalho feito para tornar 1917 em realidade. Documentário. Essa categoria a gente deixa um pouquinho pra mais tarde. Filme internacional. De novo, a gente cai nos meus dois favoritos, já que eu não tenho muita coisa a falar sobre os outros. Dor e Glória é um filme brilhante sobre a idade, como a vida vai nos mudando aos poucos. Eu sinceramente recomendo ele pra quem quer ver um filme inteligente, poético e profundo. Mas pra esse reconhecimento eu vou ter que dar o braço a torcer pro Parasita, por motivos que a gente vai chegar só um pouco mais tarde. Longa de animação. Eu já vou sair tirando Toy Story 4 e Como Treinar o Seu Dragão. Toy Story deveria ter acabado no terceiro filme, mesmo que esse quarto não seja ruim, a história dele não é tão interessante que nem a dos outros. E o Como Treinar o Seu Dragão foi bom, mas ainda assim eu não sei se é o meu estado de espírito, mas ele não fez tanto impacto em mim como alguns outros. Link Perdido, mesmo com a animação maravilhosa da Laika, não é um dos melhores deles em termos de roteiro. Eu ainda digo que Kubo deveria ter sido ganhador no ano que ele foi indicado. Meu Deus do céu, que filme bom! Perdi Meu Corpo possivelmente tem a execução mais genial de todos os filmes, sendo um conceito que eu nunca iria imaginar de um filme, e que funciona muito bem em animação. Mas, mesmo assim, eu vou ter que dizer que o meu filme favorito é Klaus. Klaus fala da origem do Natal de uma forma inteligente, com uma história bonita, cheia de personagens marcantes. Mas o verdadeiro motivo de que Klaus merece ganhar é por causa da forma como ele avança a mídia da animação em si, misturando técnicas de animação 2D e 3D para realmente atingir outro nível de qualidade em filmes animados. O filme foi uma criação de Sérgio Pablos, um ex-animador da Disney que disse que a animação 3D não é o futuro da animação, mas sim uma vertente dela. Com isso, enquanto outros animadores seguiam fazendo animações 2D do jeito tradicional ou migrando totalmente para animação 3D, Pablos decidiu realmente propor o futuro da animação 2D. E na minha opinião, ele teve um sucesso completo. Também ajuda que a Netflix decidiu distribuir esse filme, mostrando que o streaming realmente está dando uma segunda chance para gêneros de filmes que talvez não fariam tanto sucesso num lançamento tradicional de cinema. Talvez isso seja pelo menos um pequeno passo para mostrar para as outras pessoas que a animação 2D ainda tem um longo futuro pela frente. Roteiro adaptado. O ponto forte do Coringa e do Irlandês não é o roteiro. Eu não vou dizer que o roteiro é ruim, mas esses dois se saem muito melhor na execução dos roteiros do que nos roteiros em si. Adoráveis Mulheres e Os Dois Papas têm histórias extraordinárias, especialmente o segundo, que são tão realistas quanto eles são francos. Mas novamente eu vou ter que dar essa pro Jojo Rabbit. Como eu disse antes, essa é uma história que me fez pensar na guerra de um jeito diferente, mas ainda assim mostrando boa parte dos horrores da barbárie que ocorreram de uma forma que eu nunca vi antes. Pra ser sincero, eu não faço a menor ideia de qual academia iria escolher,
mas como eu tenho que decidir, eu diria que é o Adoráveis Mulheres. Como eu disse, ele é muito bem escrito. Roteiro original. Entre Facas e Segredos é um filme muito bom. Pena que ele tá concorrendo com outros filmes bem melhores que ele. Era uma Vez em Hollywood, 1917, são de fato histórias boas, mas não tem o mesmo impacto que tanto História de um Casamento e Parasita tem. História de um Casamento é provavelmente o filme escrito de uma forma mais verossímil que eu já vi. Os diálogos são muito francos e realistas, e fica claro que o filme não tá tentando complicar uma situação já difícil de se lidar na vida real. Mas ele deu o incrível azar de sair no mesmo ano que Parasita. Parasita foi uma sacada genial. É uma ideia que você não conseguiria ter pensado e depois fica... Putz, como que eu não pensei nisso? Mas além disso, o roteiro é recheado de detalhezinhos que expandem ainda mais a crítica social que o filme apresenta. Por isso, eu acho que ele merece sem dúvida ganhar essa categoria. Atrizes. Começando com as coadjuvantes, eu senti que a maior parte delas pareciam muito secundárias em meio à história do filme. Sim, eu entendo a ironia do fato delas serem coadjuvantes, mas além da Margot Robbie em O Escândalo, que também fica meio de lado, elas todas parecem personagens inconsequentes. Exceto uma, a Scarlett Johansson em Jojo Rabbit. Não só ela é uma personagem muito bem escrita, sendo essencial ao filme, como a atuação dela é genial em trazer todas as qualidades que a sua personagem precisa. Indo para as principais, não, Scarlett, tu não vai ganhar outro Oscar. Teu papel em Jojo Rabbit foi excelente, mas em História de um Casamento tu não foi tão bem dirigida, apesar de fazer um ótimo trabalho. Enfim, Renée Zellweger, Charlize Theron e Cynthia Erivo fizeram um ótimo trabalho em seus respectivos filmes. Mas é a Saoirse Ronan que se destaca entre elas. Já começa que o filme dela é muito bem escrito, e ela também tem a vantagem de ser muito expressiva, mas saber quando demonstrar o seu sentimento e quando esconder ele. Algo essencial para a personagem dela. Atores. Entre os coadjuvantes, eu me recuso a dar um Oscar pro Brad Pitt. Por mais que ele esteja muito bem nesse papel, realmente não é um caso digno de Oscar. O Anthony Hopkins é ótimo em Os Dois Papas, mas ele acaba sendo ofuscado pela sua co-estrela, em quem a gente ainda vai chegar. E por mais que o Tom Hanks seja fantástico como o Sr. Rogers, eu vou ter que dizer que eu fico dividido entre o Joe Pesci e o Al Pacino em O Irlandês. Muito bem dirigidos pelo Scorsese, ambos atuam maravilhosamente e mergulham fundo em seus personagens. Mas eu vou dizer que entre os dois o Pacino é que tanto expressa mais seus sentimentos, quanto é o mais interessante para a história. Quanto aos principais, já fica mais complicado. Já dá pra tirar o DiCaprio, que apesar de ser um ótimo ator, não acho que ele mereça um Oscar por esse filme em específico. O Adam Driver dá uma performance incrível, mas é completamente ofuscado pelo Coringa do Joaquin Phoenix, dando uma performance pesada de uma pessoa com doença mental. Ele seria o ganhador se não fosse pelo... Antônio Bandeiras? Sim, eu nunca ia pensar que o Antônio Bandeiras ia ser um dos meus favoritos pro Oscar, até que eu vi ele em Dor e Glória. Foi a primeira vez que eu vi o Bandeiras realmente levar o personagem completamente a sério e se camuflar dentro do personagem. É uma atuação quase inacreditável. E o Antônio Bandeiras iria ganhar se não fosse pelo... Jonathan Pryce. Esse desgraçado é um deus da atuação, um veterano do cinema e do teatro, e sempre que eu vejo ele, ele dá uma performance magnífica e natural. E com o Papa Francisco não é diferente. Já começa que ele fala sei lá quantos idiomas ao longo do filme. E além disso, ele demonstra toda a dor do passado do seu personagem, enquanto ao mesmo tempo trazendo aquele otimismo exatamente igual ao do Papa verdadeiro. Sem dúvida, essa é a melhor performance do ano. Mas a academia provavelmente vai acabar dando pro Joaquin Phoenix. Diretor. Eu não sei como escolher esse. Como que tu pode escolher as qualidades de um diretor? É pelo estilo dele? É na direção dos atores? Eu suponho que seja qual estilo de direção cabe melhor no filme e como ele nos mostra o mundo que ele tá criando. Antes de eu entrar nessa categoria, eu queria dizer que a Greta Gerwig foi completamente esnobada pela academia nessa categoria.
A direção dela foi provavelmente a melhor parte de Adoráveis Mulheres, e foi o que alavancou o filme de ser um bom filme para um ótimo filme, pelo menos na minha opinião. Mas seguindo essa noção e olhando os indicados agora, eu vou cortar o Todd Phillips do Coringa. Ele foi ótimo, sem dúvida, mas eu ainda questiono algumas decisões dele. O Sam Mendes foi muito bom em 1917, e o Bong Joon-ho foi ótimo em Parasita. Mas a batalha final vai acabar ficando entre os mestres do cinema, Tarantino e Scorsese. Ambos já têm uma certa vantagem, além de anos de experiência, eles fizeram um filme perfeito para o seu estilo. O Scorsese tem a máfia e o Tarantino... você já sabe o que esse maluco curte. Mas em termos de qual direção é melhor, eu vou ter que ficar do lado do Tarantino. Mesmo Scorsese talvez sendo tecnicamente melhor, o Tarantino tinha mais espaço no roteiro dele para executar as coisas de uma forma um pouco inesperada. E foi exatamente isso que ele fez. Melhor filme. Bom, o grande prêmio da noite. E todos os filmes são ótimos, menos o Ford vs Ferrari, que é mais ou menos. E do jeito que as coisas estão, eu fiquei pensando, que filme que a gente precisa hoje em dia? Qual filme que apela mais para a nossa sociedade atual e os seus problemas? Depois de considerar bastante essa questão, eu cheguei em 3 filmes. Coringa, por se tratar de doenças mentais e na falta da empatia das pessoas quanto a esse assunto, por ter um mundo bem construído e diferente de tudo que a gente já viu no universo Batman e uma atuação incrível do Joaquin Phoenix. O filme só se rebaixa por um roteiro às vezes previsível e uma direção que parece estar um pouco indecisa de onde quer chegar. Jojo Rabbit, uma sátira genial da Segunda Guerra Mundial. Vocês devem estar se perguntando por que eu não escolhi 1917, por ser um filme de guerra também, só que mais realista. E enquanto 1917 mostra, de fato, que a guerra é ruim, Jojo Rabbit explica e mostra da forma mais eficaz o porquê da guerra ser ruim, e como o ódio sem motivo pode destruir as vezes das pessoas, inclusive muitas vezes literalmente. E em um momento que a gente vive em medo da possível volta do fascismo no mundo, essa é uma lição extremamente importante para se aprender. Mas o que merece ser o grande ganhador da noite, sem dúvida merece ser Parasita. Além de ser um filme original, inesperado e provocante, Parasita mostra o verdadeiro problema por trás de todos os conflitos dos outros filmes. E literalmente, é só uma palavra: poder. A briga insaciável da humanidade, perseguindo esse conceito de poder sem parar, é o que resulta no principal conflito de Parasita. O poder que as famílias ricas têm sobre as famílias pobres, que gera um senso de inferioridade. O poder de iludir um grupo de pessoas que um outro grupo é uma raça inferior, só para convencer eles de ir para a guerra e lutar por você. O poder de nascer com gênero e ser a única forma de uma pessoa de outro gênero ter dinheiro. O poder de tirar o dinheiro dos pobres para o seu ganho pessoal, levando as pessoas à doença e à loucura por não conseguirem se tratar. O poder de intimidar e matar quem quer que fique no seu caminho. O poder de tirar mais do seu parceiro ou da sua parceira só porque você tá magoado com ele ou ela, mesmo que isso magoe uma pessoa que foi importante na sua vida inteira. E sim, o poder de postar no Twitter em uma conta operada com dinheiro de imposto que uma pessoa tendo uma opinião contrária à sua é ser anti-Brasil. E fazer as pessoas acreditarem fielmente que um golpe político completamente planejado para ferir o outro lado era simplesmente cumprir a lei. E é isso aí, galera. Esses foram os Oscars. Eu sei que nem todo mundo vai concordar com a minha opinião, mas isso é tudo bem. Como eu disse, a gente tem liberdade de expressão e todo mundo tem direito à sua opinião. Bom, e vamos ficar felizes que pelo menos os Oscars desses últimos anos têm estado bem melhores. Eles não estão escolhendo filmes que nem Nasce uma Estrela. Puta que pariu! Ford vs Ferrari vai ganhar o melhor filme!